Apesar da queda nos números de assassinatos, roubos e furtos, o Rio Grande do Norte mantém altas taxas de homicídios. Nosso estado ainda figura entre os mais violentos do país. Meu convidado hoje é o pesquisador criminal e coordenador do setor de estatística da Secretaria de Segurança Pública, Ivênio Hermes, que lançou recentemente o livro Macrocausas da Criminalidade e da Violência, com dados até 2018. Boa tarde, Ivênio. Boa tarde, querido. Como é que está? Tudo bem? Tudo tranquilo. Obrigado pela presença. Recentemente a gente viu dados do Atlas da Violência, colocando o Rio Grande do Norte como o estado mais violento, mas os dados são de 2017. Não confunde num momento, inclusive, que há um declínio da violência? Exato, Diógenes, porque o Atlas da Violência ele trabalha com uma metodologia que fecha apenas os dados completos de um ano, certo? E também a fonte de obtenção desses dados é o DataSUS. Então ele não faz uma integração com os dados da segurança pública, portanto os números não aparecem na sua totalidade e nem dá para aparecer na sua atualidade. Mas em 2017 a coisa estava ruim aqui, Sim, né? realmente em 2017 nós tivemos o ano mais violento da nossa história, da história do Rio Grande do Norte. Qual era a média? Você lembra? Eu lembro dos números que fecharam no final do ano, foram 2.408 mortos. E dava uma taxa, em média, bem alta, né? Não lembro agora. Acima da nacional, né? Sim, foi acima da nacional. Embora também no Brasil foi um ano bem diferente, foi um ano onde nós tivemos uma das maiores taxas de homicídios da década. Então era geral. Foi bem geral isso aí. Mas a gente está no ano 2019, marcado por uma queda, um declínio no número de homicídios no país e também no número de roubos e furtos, né? Isso. A quem se atribui isso na sua avaliação, Ivênio? Na minha avaliação, em relação ao país, a gente ainda não pode fazer nenhuma pesquisa integradora. Haja vista que isso depende de estados. Cada estado tem uma política de segurança pública diferente e nós não temos uma diretriz nacional sobre o que nós devemos combater em cada estado para melhorar essa sensação de paz. Mas dentro do Rio Grande do Norte... o governo federal tem comemorado. Tem sim. Se eu não me engano, as taxas em torno... Aliás, a redução da violência em torno de 22%, 25%. Exatamente. Né? Números nacionais. Né? Os números nacionais giram em torno de 20%. Eles estão acontecendo em face de algumas políticas que já vinham ocorrendo nos estados e que continuaram acontecendo. No nosso estado houve uma pequena ruptura. Existia uma política de segurança pública, sim, anteriormente, mas a política atual de segurança pública ela é mais enfazeja, ela visa mais a utilização dos dados na busca da redução. Ou seja, há simplesmente um mapeamento do crime, aonde ele está acontecendo e nesses locos da criminalidade existe uma ação coordenada e integrada da Polícia Civil e da Polícia Militar. São as chamadas manchas criminais. Isso, né? As manchas criminais. Atualmente nós trabalhamos não só também as manchas criminais, como também a plotagem criminal. Além da gente verificar a mancha, a gente verifica também a rua onde está acontecendo, o perímetro onde mais acontece. E aí dá para a gente fazer análises preditivas para que no mês seguinte a polícia crie um cartão-programa, crie um método de trabalho onde ela possa privilegiar esses lugares. Vamos aos números desse ano? Você tem aí? Temos sim. Nós estamos atualmente com 1.093 casos de homicídio no nosso estado, ou seja, homicídio e suas congêneres, né? Nós temos aí o homicídio doloso, a lesão corporal seguida de morte. Nós somos um estado que, pela transparência, nós falamos também da intervenção policial, do feminicídio e do latrocínio. Então, esses 5 compõem o nosso sistema de coleta de dados e de divulgação de dados. Comparando com o mesmo período do ano passado, como é que está essa redução? Cada tipo ou todo? Não, do número de mortes. O número integral, nós estamos nesse ano com uma média de redução de 29%. A 29%. Acima da média nacional, né? Bem acima da média, né? Bem acima. Se nós temos 20 na média nacional e 29 aqui, então nós temos uma média grande. Esse mês de setembro, a nossa média foi de 17,9. Tá? Ainda é uma média alta para um estado pequeno como o nosso e sem dinheiro, né? E que
luta para conseguir fazer com que as políticas sejam devidamente deflagradas, ações de segurança pública sejam devidamente deflagradas. Em Mossoró, a segunda cidade do estado, a imprensa lá já tem registrado mais de 150 mortes, né? Olha, nesse ano nós já temos 155 mortes até o dia 30 de setembro. Em Mossoró. Né? Mas aconteceu mais uma ontem, então são 156. Mas o interessante é que em Mossoró, no mês de setembro, foram 25 CVLIs. E Natal também foram 25 CVLIs. CVLIs que você fala são as condutas violentas letais intencionais que formam esse mapa de violência, ou seja, o homicídio doloso, a lesão corporal seguida de morte, o latrocínio, a intervenção policial e o feminicídio. A gente falou em Mossoró, mas como é que está a situação em Natal e região metropolitana? Natal e região metropolitana, nós estamos com uma média, ela compõe, na verdade, né, uma média de 50% da violência do Estado. Ou seja, na verdade, nós temos um equilíbrio entre a região metropolitana, que é onde tem o adensamento populacional, maior, né? Portanto, nós temos realmente mais vulnerabilidades, e o restante do Estado, que também corresponde a mais ou menos 50%. Nessa medição, nós temos a região metropolitana reduzindo, fazendo uma redução que eu agora não recordo, Diógenes, mas é uma redução também substancial, e o próprio Mossoró, que se destaca lá no Oeste por ter uma violência peculiar, ela também está apresentando uma redução ainda esse mês. O perfil do crime, dos homicídios, em Mossoró é diferente da região metropolitana? Não, não é diferente. Apenas o problema de Mossoró é a concentração. Nós temos um aspecto de região metropolitana dentro de um único município. Isso. Enquanto que aqui a gente dissipa essa violência em 15 municípios que compõem a Carta da Região Metropolitana. E Natal, especificamente a capital? Natal nós temos uma redução significativa, porque, Diógenes, existe uma preocupação muito grande da DHPP de fazer o quê? Uma investigação. Delegacia de Homicídios. Que é a Delegacia de Homicídio, de fazer uma investigação bem pontual e assim trazer esses criminosos homicidas que já cometeram algum crime à justiça. O que tem acontecido? Isso tem desmotivado outros agentes criminosos a cometer o mesmo tipo de criminalidade, o mesmo tipo de delito. Como estamos nos demais crimes? Vamos lá. Você se refere a CVLI? Nós falamos de homicídios, mas roubo, furto, você tem esses dados? Não, roubos e furto a gente ainda não fechou. Por quê? Qual é a diferença da captação de homicídios para a captação dos outros dados? De homicídio, a gente tem toda uma sistemática desenvolvida ao longo dos anos que a gente não perde nenhum caso. O máximo que acontece é o quê? A gente tem um feminicídio que depois o delegado informa que descobriu que não foi um cônjuge, então deixa de ser feminicídio e isso altera... passa a ser homicídio doloso. Só muda de categoria, tá? Então, a gente e tem vocês acompanham, por exemplo, tem aquela ocorrência policial, uma pessoa baleada, vai para o hospital, Sim. passa lá o quê? 2 semanas e morre. Isso é registrado, Sim. né? Em alguns levantamentos, há um furo nisso aí, né? Salvo uma melhor defesa desse tema, a lesão corporal seguida de morte, Diógenes, nós somos o único estado que faz um mapeamento muito preciso dessa situação. Por quê? Porque a metodologia que nós trabalhamos, que é a metodologia de metadados, ela faz o acompanhamento das vítimas nos hospitais. Então, a hora que essa vítima morrer, pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses. Se for uma concausa, ou seja, se for em decorrência daquele ferimento à bala, daquele ferimento motivado por uma ação de tentativa de homicídio, nós vamos ter esse crime registrado. Com morte ou não, né? Claro. Isso é Isso. registrado de uma outra forma, Isso. como outro crime. Mas, você não tem os dados aí, mas furtos e roubos também reduziram, né? Reduziram, mas nós não temos como, eu não posso te precisar hoje, porque nós precisamos de um pouco mais de tempo para fechar esses dados, porque a gente tem a região metropolitana, que a gente trabalha por uma plataforma, e o resto do estado, que é outra plataforma. Então, são 2 plataformas que não se comunicam e nós precisamos ainda estabelecer dados para fazer alguma coisa mais concisa. E como estamos em relação a outros estados do Nordeste e outros estados
com índices altos de violência? Hoje é o dia 2 ainda, então os outros estados ainda não divulgaram seus números. Essa divulgação vai sair depois do dia 5, entre o dia 5 e o dia 10. Levando em conta os dados até setembro. Levando em conta o que já aconteceu anteriormente, nós somos o estado que tem o maior índice de redução. Antes a gente estava até competindo, né, com o índice de redução do Ceará, mas devido à mortandade que nós tivemos no Ceará no último mês, a gente está com um pouco mais de tranquilidade. Aliás, a segurança no estado vizinho ainda continua em crise, né? E que é importante a gente saber disso. De ônibus, de equipamentos públicos, há uma violência espalhada pelo estado do Ceará. Isso nos afeta, né? Porque todos os estados circunvizinhos ou não, mas com proximidade do nosso estado, servem de refúgio para criminosos que fogem, para criminosos que andam nessa mancha criminal de um lado para o outro, ou seja, nessa migração criminal. Eu queria agora que você falasse do livro recentemente lançado, Macrocausas da Criminalidade e da Violência. É um estudo sobre mapeamento e diagnóstico dos homicídios aqui no estado. Exato. Esse livro, ele é a minha dissertação de mestrado, que foi aceito por essa editora e foi publicado. Porque o que ele traz aí? Ele traz como é feito o mapeamento, como deve ser feito um bom mapeamento. E nisso ele mostra também como esse mapeamento serve para fazer diagnósticos para a gente produzir resolutividade na segurança pública. Porque o que nós temos de diferença hoje nas pesquisas científicas, Diógenes, é que algumas elas fecham há algum tempo e esse tempo ele fica distante da nossa atualidade, como essa que você citou no início. Então ele serve sim para diversas ações, mas ele não serve para a política atual de segurança pública, porque como nós temos uma criminalidade que é muito volúvel, ela muda muito a cada dia, nós precisamos ter esse acompanhamento o mais próximo possível. Esse livro fala disso, ele mostra como a gente deve fazer um mapeamento dentro de um estado. O tipo de acompanhamento que é feito aqui no Rio Grande do Norte serve de exemplo para outros estados? Serve, alguns sim. Estão seguindo essa metodologia? Seguem. Outros estados seguem e é interessante a gente falar disso porque mês passado nós fomos convidados pela Senasp para apresentar essa metodologia como boas práticas lá na Secretaria Nacional de Segurança Pública. Isso é importante. Me diga uma coisa, e quem não tem esse tipo de metodologia abre um espaço, uma margem boa para maquiagem dos números? Eu vou dizer assim, que abre um espaço bom para a imprecisão dos números, porque essa metodologia ela possui uma auditoria de entes externos. Então, a produção do número não é simplesmente por contagem, é por aferição. Tem o nome de cada vítima lá, o CPF de cada vítima, o nome do pai, da mãe, onde ela morava, qual a cor da pele, tem tudo lá. Entendeu? Então, ela é auditada, a OAB audita, o Ministério Público audita, o FRN audita, o FES audita. Então, nós temos vários entes externos que fazem a auditagem desses números e assim a gente tem uma precisão que não dá para que um gestor utilize de forma equivocada os números. Essa metodologia ela foi desenvolvida dentro do Óbvio, que é uma ONG que acompanha a violência letal, né? Isso, ela foi desenvolvida por Marcos Dionísio e eu em 2012 e a gente fez alguns testes em Saudoso 2013. Marcos Dionísio. E cujo nome é uma homenagem do Óbvio também. O nome do Óbvio é Instituto Marcos Dionísio. Pois aí eu vi aqui que você dedicou o livro a ele, a Marcos Dionísio, né, em memória. É isso aí. Eu queria agradecer o livro, inclusive autografado aqui. Obrigado, Ivênio. Boa sorte aí. Jorge, muito obrigado pelo convite, tá? É isso aí.